E aí, gente, tudo bem? Pessoal, dessa vez eu vou estar resolvendo aqui com vocês uma questão de probabilidade muito interessante, comum aí para quem vai fazer concursos militares, como ITA, IMES, PSEX, né? Essas pessoas que estudam para esses concursos conhecem essa questão, né? Até porque caiu uma questão muito parecida, mas mais difícil do que ela na Escola Naval, que acho que foi ano passado, ano retrasado, e essa questão ficou bastante conhecida. Beleza? Eu vou estar resolvendo aqui, mostrando a vocês um pensamento interessante de como resolver uma questão desse tipo, beleza? Então a questão fala: Brad e Maria marcam de ir ao cinema, no entanto, os dois têm dificuldade em marcar horários. Só que Maria dessa vez coloca a seguinte regra: os dois têm que chegar entre 12 horas e 13 horas, mas tem uma condição: o primeiro que chegar ao cinema só vai esperar durante 30 minutos o outro. Então, o primeiro que chega só espera 30 minutos o outro chegar. Então, se o Brad chegar num horário lá específico, ele vai esperar 30 minutos para Maria chegar. E se Maria chegar, vai esperar 30 minutos o Brad chegar. Entre 12 e 13 horas. Beleza? Aí a pergunta é: qual a probabilidade que os dois se encontrem? Ok? Então, algumas pessoas mandaram para mim algumas contas. Eu acho interessante as contas, fico tentando buscar o raciocínio dessas pessoas, né? Acho fantástico a ideia de vocês tentarem resolver, né? Buscarem abstrair sobre a questão. Então aqui vou começar a solução. Eu vou colocar aqui o nome Brad, que é a primeira pessoa aqui, ó, Brad, e vou colocar Maria, certo? Então Brad tem que chegar, né, entre 12 e 13 horas. Então eu vou desenhar aqui, colocar que ele tem que chegar entre 12 e 13 horas. Ou seja, Brad tem que chegar nesse intervalo aqui, né? Certo? Entre 12 e 13 horas. Intervalo fechado, né? Colocar aqui uma bolinha fechada, porque ele pode chegar também às 12, né? Também às 13. Assim como Maria. Vou desenhar aqui. Vou colocar aqui sendo 12 horas. E aqui sendo 13 horas, né? 1 da tarde. E também Maria vai poder chegar nesse intervalo aqui. Certo? Para facilitar a conta, o que é que eu vou fazer? Ao invés de 12 e 13 horas, eu vou colocar como sendo 0. Beleza? O início aqui, ó. Como sendo 0 e 1. Certo? O intervalo. Para facilitar, eu vou colocar sendo 0 e 1. Isso para Brad. Beleza? E para Maria também. Como o 12 sendo 0 e a 1 hora sendo 1. Beleza? Vai continuar sendo o mesmo intervalo, né? Vou chamar aqui, né, por costume, vou chamar de x e y, né, onde x tem que ser maior ou igual a 0, né, e menor ou igual a 1. E y também. Y tem que ser maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Isso determina um intervalo fechado aqui, né, entre 0 e 1. Então, o que acontece? Por exemplo, se Brad chegar aqui, digamos que aqui seja um número x qualquer, e Maria vai chegar aqui, por exemplo, né? O horário, né? Aqui vai ser o horário. Certo? Então, eu vou ter um par ordenado xy, tal que x menos y, né? Ou y menos x, vai indicar a diferença de tempo, né, entre os dois. Isso é muito interessante mesmo. Beleza? Só vou anotar aqui que não pegou aqui direito não, mas vou colocar aqui y maior ou igual a 0 e menor ou igual a 1. Beleza? Minha imagem tampou. Certo. Aí vamos lá. Vê só, se os dois tem que chegar no intervalo de meia hora, né, entre meia hora um com o outro, a diferença, então eu vou dizer que, por exemplo, x está indicando Brad, né, e y está indicando Maria. Certo? Então, por exemplo, e 0 a 1, por exemplo, 0 a 1 é justamente uma hora, né? Então, por exemplo, se eu disser que x menos y, que é a diferença do tempo, se eu colocar isso numa linguagem matemática, eu estou dizendo o quê? Estou dizendo que menor tem que ser menor ou igual a 1,5. A 1,5 no caso, né? Menor ou igual a 1,5. Por quê? Porque x menos y, a diferença entre eles, tem que ser meia hora. Ou menor do que meia hora. Beleza?
Então tem que ser menor ou igual. Só que aqui eu estou colocando como se Brad chegasse primeiro, né? Certo? Então, mais Maria pode chegar primeiro. Então eu vou colocar um módulo aqui, ó. Certo? Então o módulo entre os dois, né? O módulo entre os dois tem que ser menor ou igual a meio, né? Ok. Para resolver essa inequação modular aqui, como é que a gente faz? A gente tem que lembrar aqui, né? Por exemplo, eu posso reescrever essa inequação, colocar aqui de verde, posso reescrever dessa forma aqui, ó. X menos y tem que ser maior ou igual a menos 1/2, né? E menor ou igual a 1/2, né? E aqui eu posso separar em duas equações, em duas inequações no caso, né? Então aqui a gente vai ter x menos y, colocar aqui inequação 1, inequação 1 vai ficar x menos y maior ou igual a menos 1/2, né? Então a gente vai ficar menos y maior ou igual a menos 1/2 menos x. Multiplico por menos 1, ó, e inverto o sinal aqui, né? Vai ficar y menor ou igual, né, a x mais 1/2. Achei um x em relação ao y, né? Porque achei uma região no plano cartesiano, beleza? Já a gente vai tratar sobre isso. Aí na equação 2, a gente vai ter o seguinte. Aí na equação 2, a gente vai ter o seguinte. Vai pegar aqui, ó. Vai ficar x menos y menor ou igual a 1/2. Vou passar o x para o outro lado, vai ficar assim, ó. Menos y menor ou igual a menos x mais 1/2. Multiplico por menos 1, ó. Vai ficar y maior ou igual a x menos 1/2. Certo? Achamos duas regiões limitadas, ó. Lembrem uma coisa. Essa parte aqui, tanto essa inequação quanto essa inequação, vai determinar uma região no plano cartesiano, certo? E essa região é justamente a região no qual os dois coincidem, né? Os dois estão numa região que a gente diz favorável na probabilidade. Lembrando que a probabilidade é o seguinte: probabilidade vai ser a razão, né, do número de eventos favoráveis dividido pelo espaço amostral, o número de elementos do espaço amostral, certo? Então, ó, como isso aqui é a condição para que eles se encontrem, é justamente a parte favorável da questão, certo? Então vamos lá, vamos determinar aqui. Vai ficar o seguinte, vamos anotar aqui essas equações, né? Vai ficar y menor ou igual e y maior ou igual, né? Vai pegar aqui y menor ou igual a x mais 1/2, e aqui vai ficar x menos 1/2. Essas são a parte favorável. Certo. E qual seria o nosso espaço amostral no plano? Não seria o plano inteiro, né? Seria, ó, vê só. Como aqui a gente tem Brad de 0 a 1, né, de 0 a 1, x, né, o Brad, e o y também de 0 a 1, certo? Vê só, gente, quando a gente está estudando funções lá, a gente pega, por exemplo, um x aqui e um y, que é um elemento qualquer dos dois. Aí a ideia é quantas partes a gente pode formar, né? Quantos pares ordenados a gente pode formar com esses dois conjuntos, né, de 0 a 1. Aí a gente diz que é o produto cartesiano, né? Então a gente vai ser justamente isso. O espaço amostral, que é o número o número de horários que os dois podem chegar de maneira diferente, vai ser uma região, ó. Vou desenhar aqui. Vai ser essa região aqui, ó. Né? Brad vai ser o x, né? Então ele vai estar limitado entre 0 e 1. E Maria, que eu vou colocar aqui em cima, também vai estar limitado entre 0 e 1. Certo? E o número de horários que os dois podem chegar vão estar nessa região aqui, ó.
certo? O espaço amostral vai ser isso aqui. Então, cada pontinho desse aqui, ó, dentro dessa área, cada pontinho desse é um elemento do conjunto espaço amostral. Isso é muito interessante, beleza? Ok, agora eu vou colocar essas duas inequações aqui dentro do plano. Como é que vão ser feitas? Né? Por exemplo, essa primeira aqui. Quando x é 0, o y é 1/2. Então já vou marcar aqui, ó. Aqui sendo y, aqui sendo x. Então essa inequação começa aqui, né? E termina quando y é 1, né? Que vai estar aqui, ó, nesse pontilhado aqui horizontal. Aqui vai ser 1/2. Então a gente vai ter isso aqui. Aqui sendo 1/2 e aqui sendo 1/2. Aqui sendo 1/2 em y, aqui sendo 1/2 x. E aqui também, ó. Né? Essa outra aqui. Quando y é 0, x é 1/2. Então aqui a gente vai ter isso. E quando x é 1, que vai estar nessa reta vertical aqui, o y vai ser 1/2. Então a gente vai ter exatamente essa parte. Lembrando que esses dois aqui, voltando a falar, vai ser a região favorável. Ou seja, Brad e Maria vão se encontrar nessa parte aqui, ó. Sim, vamos lá. Y aqui vai ter que ser menor ou igual a x mais 1/2, né? Então, y vai ser abaixo dessa curva aqui, ó. Abaixo dessa curva. Certo? E y vai ser maior do que x menos 1/2. Então, seria acima dessa curva aqui, ó. Certo? Então, vai ser essa região aqui, ó. Essa região aqui em azul limitado. Beleza? O problema dessa questão é que a gente não tem muito tempo, tem que fazer rápido. Certo. Aí, vê só, o espaço amostral vai ser essa região de área 1, né? Porque aqui a gente vai ter em x1 e y1. Então, se a gente pegar a probabilidade, né? A probabilidade vai ser o número de eventos aqui, né? Sobre o número de espaço amostral. Só que o número de espaço amostral vai ser essa área aí, né? Essa área que envolve tudo aí. Então, aqui vai ser 1, né? E qual vai ser esse número aí de elementos do espaço do conjunto favorável aí, né? Que tem outro nomezinho mais formal, mas vamos deixar desse nome mesmo. Vai ser o seguinte, ó. Se a área completa... Deixa eu colocar outra cor. Um azul. Se a área completa aqui é 1, essa área em azul a gente pode pegar tanto, subtrair desse triângulo aqui, ó. Esses dois triângulos aqui a gente vai ter justamente essa área em azul. Percebam, aqui nesse triângulo a gente tem uma base aqui de 1/2 e uma altura de 1/2. Não é isso? Então eu vou subtrair aqui, ó, a área do triângulo. A área do triângulo vai ser 1/2 vezes 1/2. Só que o triângulo é dividido por 2, né? Base vezes altura dividido por 2. Então aqui eu vou multiplicar também por 1/2. Certo? É a mesma coisa que eu estou dividindo por 2. Só que aqui eu tenho dois triângulos, certo? Então eu já vou multiplicar por 2, porque esses dois triângulos é a mesma coisa. São do mesmo tamanho, tem a mesma área. Porque aqui vai ser 1/2 e 1/2 também. Multiplicar por 2. Aí já posso cancelar esse 2 com esse 2 aqui, ó. Certo? Aí eu vou ter 1 menos 1/4. Vai ficar 1 menos 1/4. 1 menos 1/4 é igual a 3/4. Certo? Então essa área em azul aí vai ser 3/4 de unidade de área. Já vou colocar aqui, ó, 3/4. 3/4 dividido por 1 é 3/4. Então, beleza. Aqui a gente já chegou na probabilidade dos dois se encontrarem. A probabilidade dos dois se encontrarem é 3/4. Né? E 3/4 equivalem a 75%. Equivale a 75%. Beleza? Então, a resposta do problema seria 75%. Então, a probabilidade de Brad e Maria se encontrarem, né, um esperando meia hora o outro, 75%, beleza? Entre 12 e 1 hora. Essa questão envolve muita coisa, é uma questão muito interessante, né? Eu tive que fazer aqui no tempo, digamos que 15 minutos aí é um tempo pequeno para fazer essa questão, para explicar essa questão, né? Mas é muito interessante, porque envolve várias coisas, dá para aprender várias coisas, tá certo? Um abraço aí, quem tiver dúvidas, é só falar, tá certo? Estou à disposição. Tchau, tchau.